Olá, tudo bem com você? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as experiências que contribuem para o mantimento ou não da nossa saúde emocional. Gostaria de te fazer uma pergunta. Você reproduz sem perceber algum comportamento lá da sua infância, quando você convivia com seus pais? Sim, tenho certeza que sim. Muitas vezes observamos a reprodução de determinados comportamentos no automático, indesejados, sem percebermos. Observa na sua casa que às vezes o seu esposo ou a sua esposa começa a verbalizar ou transmitir determinado comportamento físico e você fala, nossa, como parece com o pai, como parece com o irmão, como parece com a mãe. Por quê? Bandura, um grande pesquisador do comportamento, eu gosto muito dele, depois eu vou deixar aqui a indicação para vocês darem uma olhadinha. Ele fala que nós aprendemos, elaboramos um repertório de comportamentos por meio da observação, usando alguns órgãos do sentido, como visão, audição. E esses comportamentos, muitas vezes, são passados de gerações a gerações, contendo muito conteúdo de crenças, de valores, valores éticos, morais. Todavia, muitas vezes esses comportamentos, eles não são saudáveis para nossas relações. Muitas vezes esses comportamentos, eles geram doença nas nossas relações. E são comportamentos que foram reforçados por anos. Gazzaniga, que é outro pesquisador, também aborda que quanto mais reforçamos determinado conteúdo ou comportamento, mais fixamos e difícil de eliminá-lo. Quantas vezes a gente já realizou algum tipo de comportamento, de conduta e não gostamos, mas mesmo assim continuamos realizando, reproduzindo. Por isso que é muito difícil modelar comportamento. Não é impossível. Com esforço e vontade nós conseguimos, mas não é fácil. Precisa de muita persistência, muita determinação e vontade, desejo de fazer. Contudo, o objetivo dessa introdução sobre experiências por meio de comportamentos passados até pelos nossos ancestrais são importantíssimos nas relações. Há algum comportamento hoje indesejado na sua vida, na sua casa, na sua família? Algo que traz conflitos para a sua relação? Sempre vai existir, né? Somos seres humanos. Então não tem como a gente, de repente, não realizarmos algum comportamento indesejado. Até mesmo sem a questão do eu programei para fazer. Por conta dessas experiências vividas, são reproduzidos no automático, causando sofrimento e dor para as relações. Por isso a importância de procurar ajuda quando está ocorrendo sofrimento na sua família por conta de comportamentos, seja ele verbal ou físico. E esses comportamentos não têm relação com a questão do caráter,
Você não tem um caráter íntegro, por isso que você faz isso. Acredite, ter mais relação com o que você vivenciou no seu lar, na sua casa, na sua família, do que realmente com quem você representa. Uma experiência que eu vivenciei há algum tempo muito importante. Às vezes, algumas pessoas desencadeiam algum tipo de fobia ou de patologia emocional devido a alguma experiência negativa que ela vivenciou no passado e está reproduzindo, pareando para o momento. Uma experiência vivenciada minha de uma garota que ela, quando ela era criança, os pais brigavam muito. Então eles tinham brigas contínuas, assim, agressivas, né, intensas. E ela tinha medo de perder a mãe, porque diante dessas brigas, eles sempre falavam que iam separar. E ela tinha muito medo de ficar sem a mãe em casa com aquele pai violento. E quando a mãe saía de casa para fazer alguma tarefa fora, relatava ela que ela ficava desesperada, que ela sofria muito. Isso foi passando anos, e o que aconteceu com isso? Ela desenvolveu um quadro de fobia relacionado à altura, acredite. Ela chegava num ambiente e aquele ambiente, se tivesse uma altura acima de 5 metros, disparava uma reação fisiológica. Ela emitia essa emoção de anos de experiência para aquele momento ali vivenciado. Para ela, o sentimento é que ela ia ter uma perda assim, de vida. Que ela olhava para baixo e aquele sentimento que vinha era uma perda de vida. Ela estava associando, ela estava pareando a perda da mãe, esse sofrimento vivido há anos. E ela desenvolvia uma reação fisiológica. Ela apresentava taquicardia, sudorese, quando elimina bastante suor, dificuldade para respirar, dispneia, aquela sensação que tinha uma coisa sufocando no tórax. E isso ocorre geralmente porque a pessoa concentra o pensamento, aquela emoção, ela pega toda essa elaboração de pensamento e ela distribui para o corpo. Então ela contrai essa região torácica, contraindo essa musculatura. Há uma deficiência aí de passagem de oxigênio. Então, com isso, ela começa a sentir dificuldade para respirar. Uma técnica muito importante nesses casos, para quem é leigo e ajuda muito, é a técnica da respiração. Concentra a pessoa em um ambiente seguro, sentada, ereta. Solicita a pessoa respirar, contando até 4 e expirar contando até 4. Então, inspira contando até 4 e expira contando até 4, até a pessoa se sentir bem. Isso acontece, é uma técnica super válida, cientificamente comprovada, porque quando a pessoa foca no contar até 4, ela começa a tirar o foco do pensamento destrutivo de medo. Então, com isso, o que acontece? Tirou o foco do pensamento, então ela começa a relaxar, volta o processo de oxigenação e aí termina saindo, eliminando e melhorando daquele quadro. Por que essa experiência? O que eu gostaria de passar com essa informação? Que as nossas experiências de vida da nossa infância interfere nas nossas relações atuais e pode contribuir com o processo de desencadear uma depressão. Então é de suma importância avaliarmos os nossos comportamentos, o que na minha experiência de vida familiar não era agradável e eu preciso fazer uma autoanálise para não reproduzir na minha atual
situação familiar. E se precisar de ajuda quanto a isso, não é pecado. Acredite, quase 100% da população reproduz algum tipo de comportamento indesejado, de experiências negativas, conflitantes do passado. E é no automático, não é porque a pessoa é mal, ela quer fazer por maldade. Naquele momento de angústia, ela termina reproduzindo. Aí depois se arrepende. Mas não teve esse autocontrole, não conseguiu administrar essa situação, vai reproduzir novamente e dando continuidade a esses comportamentos adoecedores. Por enquanto é só isso. Tudo de bom. Um abraço, até a próxima.